Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre o sobrenatural. Lembrando aqui você que acompanha o meu canal, nós como seres humanos, nós só enxergamos entre 1 a 2% de tudo que está à nossa volta. O nosso campo de visão ele é limitado. Não é porque a gente não enxerga que não existe. Então nós vamos falar sobre o mundo espiritual, que na verdade é apenas o campo de visão que não nos foi revelado. E é extremamente importante você ter esse conhecimento, porque os dias que virão serão muito piores do que agora. Fará você lembrar desses dias como se fosse o paraíso, principalmente porque a cólera de Deus ela vem e vem forte. A inversão magnética vem e também o ser humano, ainda que não existisse nada do endosso bíblico, o próprio ser humano cava a sua própria cova, tá? E aí, que coisa interessante. Pois bem, essa mulher, ela estava fazendo uma trilha, né, em São Tomé das Letras. E basicamente ela chegou a relatar algo estranho, tá? Primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui: nunca grave você dormindo, nunca grave a sua casa sozinha, sem ter ninguém por perto, nunca grave o seu ambiente de trabalho ou hospitais e muito menos nunca grave você caminhando. Nunca coloque uma GoPro na sua cabeça e vá caminhando fazendo trilha. Por quê? Porque a câmera ela vai captar frequências cujos seus olhos não veem e você vai ter feito a sua caminhada e vai falar assim: "Nossa, foi uma caminhada muito agradável". Aí quando tu pegar para revelar a câmera, tu começa a ficar abismado com as coisas que estão lá te observando, tá? Então fica aí a dica para cada um de vocês. Inclusive, antes de eu rodar esse vídeo, que eu tenho um compilado de vídeos para trazer para vocês. Eu lembro muito bem que o meu tio, que é roceiro, morou muitos anos na roça, ele dizia o seguinte: para você poder entrar no matagal, para você poder entrar no paiol, para você poder entrar na floresta, onde quer que você vá, você sempre tem que pedir permissão a sei lá o que, a entidade que está lá, para você poder adentrar, para que nenhum mal lhe ocorra. E aí ele era católico, ele orava para um santo, eu não sei qual santo que era, para que ele pudesse caminhar nesse matagal sem dar problema, tá? Eu oraria o Salmo 91, mas cada um tem a sua estratégia. Então, você vê que os antigos eles já falavam sobre esse certo tipo de coisa. Olha só esse vídeo. E eu que estava andando no meio do mato, em São Tomé das Letras, filmei o caminho. E quando fui ver o vídeo, parece que uma criatura estava me observando atrás da árvore. E nós vamos ver isso aqui agora, tá? Olha só, ela está gravando, né, o seu caminho. E olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Você vê aqui o caminho. Esse aqui é um paiol seco, uma mata seca, ok? Aqui você vê uma trilha. Geralmente uma trilha assim passa muita gente, né? Passa animais, então é uma trilha de fácil detecção. Em volta da trilha é tudo seco, tá? Só que aí ela falou o seguinte, que atrás de uma árvore tinha alguém ou alguma coisa ali observando, né? E ela estava caminhando de boa, né? Caminhando de boa. E aí ela diz que percebeu isso aí, ó. Olha só. E pode ter sido aqui também, tá? Olha só. Ela caminhou. Isso aqui é um dos pontos. Ó, olha como que isso aqui parece um rosto, ó. Olha só. Olha aqui, ó. Eu não vou conseguir dar um zoom de forma precisa. Mas olha só. Boca, nariz, uma faixa nos olhos, uma altura de mais ou menos 1,20 m, perna, torso ou tronco, braço, de forma imóvel, né? Provavelmente no âmbito de visão humana, a menina deve ter enxergado uma mata seca como essa, porém a câmera que consegue captar outras frequências captou isso aqui, ó. Captou isso aqui. Ou seja, para ela estava vendo isso aqui, mas a câmera captou isso aqui, ó, tá?
Aí pergunta pra ela agora se ela vai voltar nessa trilha aqui de São Tomé das Letras. Pergunta se vai voltar. Não vai. Não vai voltar, mas ó, olha só, ela caminhando, né? A gente vê. E olha só. Fora esse caminho aqui, ó. Fora isso aqui, pessoal, ó. Eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui, ó. Olha só. Fora esse caminho aqui, ó. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu vou revelar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou revelar uma coisa aqui pra vocês que eu não contei pra ninguém, cara. Eu não contei pra ninguém, tá? Tem um vídeo no meu canal, acho que é no Brasil Resiliência Cristã, tá? O que acontece? Eu fui gravar um vídeo sobre captação de água. Esse vídeo tá no YouTube, tá? Esse vídeo tá no YouTube. É um vídeo que eu pego duas varetinhas de cobre e aí eu vou lá fazer captação de água, né? E aí acontece o seguinte, cara. Essa captação de água, eu arrumei duas pessoas que eu estava pagando o dia delas para me ajudar a cavar o buraco para poder fazer captação de água e fazer a água, ela puxa pela gravidade e depois eu uso um carneiro hidráulico, alguma coisa para mandar água para cima. Pois bem, o que aconteceu? Teve uns 2 dias que as pessoas que eu contratei, elas não foram, não foram. E aí eu decidi gravar as etapas da perfuração de um poço artesiano, australiano, como é que faz a captação de água, principalmente com a varetinha de cobre. Esse vídeo tá lá no Brasil Resiliência. Cara, o último vídeo que eu gravei, da, do poço, eu tinha colocado o tripé, a floresta, pessoal. Sem brincadeira, a floresta é isso aqui, ó. Isso aqui é a floresta, ó. Ó, é vegetação seca e podre no chão, porque está em decomposição. E o mato seco assim, ó. Isso aqui é floresta. A floresta não é aqueles filmes hollywoodianos que tem uma graminha verdinha, aí tem uma árvore, aí depois grama de novo, tem uma árvore, e aí os americanos tudo correndo assim dos discos voador. E não, a floresta tem tanto cipó, unha de gato, mato, que se você correr no meio desse mato aqui, ó, você vai e volta. Então tem que usar um facão. O que aconteceu? Eu tava gravando, eu senti eu já tinha orado o Salmo 91. Eu senti um arrepio da minha coluna vertebral que foi até o meu pescoço. E assim, eu senti um arrepio gelado. Eu tava gravando o vídeo, né? Foi a segunda tomada, que é a primeira tomada que eu tive que utilizar. Geralmente quando eu vou pra floresta, assim, quando eu ia pra floresta assim, eu gravava 2, 3 tomadas, porque eu sei que uma tomada não vai ficar legal. E aí, eu gravando o vídeo do poço, né, já era a segunda tomada, eu senti um arrepio, assim, né? E olha que, assim, só para te explicar para vocês, dentro da minha propriedade, né, armado até os dentes, tá? Até os dentes. E de repente eu sinto calafrio, cara, calafrio. Quando eu olho, né, uma das cachorras que eu tinha levado sumiu. Cara, não me pergunta como, não sei te explicar, ela sumiu. E aí eu olho assim pro mato, eu sinto os barulhos, tipo madeira estalando, toque, toque, um barulho de vento. Quando eu olho assim pra uma árvore, sério, cara, eu nunca tinha visto, sério, às vezes eu acho que é camuflagem, não tem lógica. Eu nunca tinha visto aquela árvore na floresta, nunca, eu passava por ali direto, os caras estavam trabalhando ali. Às vezes eu sentava pra trocar ideia com os caras e, meu, eu observava tudo, nunca tinha visto aquela árvore. Meu, apareceu uma árvore do nada, num lugar muito estranho. E uma parte da árvore tinha um rosto humano, cara. Tipo assim, você não falava que era humano, né? Você fala, não, parece humano. Mas eu vi 2 olhos, o nariz e uma boca olhando assim, fixo pra mim. Cara, naquela hora, assim, eu senti que era pra ir embora, recuar e ir embora, cara. Sem brincadeira. Sem eu não quis colocar o vídeo nem nada, mas foi sem brincadeira. Não deu nem pra gravar, pra vocês terem ideia. Aí o que eu fiz? Peguei meu celular, nem tirei da gravação. Tava no tripé, coloquei no bolso. Peguei o meu tripé e fui andando de costas, cara. Sem perder, olhando pros lados, de costas, assim, e voltando. Daquele dia em diante, eu não voltei mais pra floresta. Sério, tem uma coisa que eu detesto é floresta. O pessoal acha que floresta é uma coisa legal. Meu irmão, emboca no mato desse aqui, ó, mato seco desse. Escorpião, cobra, centopeia, isso é o de menos. Cavalo num lugar desse, cachorro é o de menos. Caçador num lugar desse
é o de menos. O âmbito espiritual, que é essa dimensão que a gente não vê, que é pior. E aí nessa estrutura toda eu dei fora. Falei, eu não vou gravar aqui mais, cara. Não vou gravar aqui mais. E, cara, quantas vezes que eu já não vi relato de gente assim? Você olha, do nada aparece uma árvore. O que que eu pensei? O que que eu pensei quando eu cheguei em casa? Vamos lá. Primeira coisa, eu estava sob a proteção do Altíssimo, né? O Salmo 91, ele é ele é fiel a quem ora. Porém, eu fui avisado. Para quê? Para eu não exceder os meus limites. Eu senti o calafrio, senti a presença de algo maligno ali. Eu não sou sensitivo nem nada, eu só senti que era para sair. E aí, basicamente, né, cheguei em casa e comecei a refletir. Falei, meu, como é possível uma árvore aparecer, sendo que eu nunca tinha visto ela antes? Aí eu penso o seguinte, muitas vezes são entidades espirituais, né, que a gente chama de espirituais, que elas nos observam e elas se transmutam em árvore, em cadeira, seja lá o que for. E aí a gente sente essa sensação de estar sendo observado, né? E aí, moral da história, deu fora. Essa mulher que estava gravando aqui, olha só, ela mesmo disse, ela sentiu que isso aqui era alguém observando. Ela fazendo esse percurso aqui, que ela já fez várias vezes, ela sentiu que era observando, olha só. Ela sentiu que estava observando, e ó, ela caminhando, né, pela mata, e ela sentiu. E você vê nitidamente, olha só, deixa eu pegar com um ângulo aqui, ó. Você vê nitidamente que parece um nariz, boca, tudo. Aí a gente tem essa sensação ruim. E eu digo pra vocês, meu irmão, o pessoal não entende isso, tá? Não entende isso. Morar no campo não é uma maravilha. Só que você tem que morar, quando você compra uma chácara, um sítio, você não tem que sair como o Tarzan da floresta, não é isso. A floresta é o último recurso de sobrevivência numa extrema necessidade, numa questão de vida ou morte. Agora, saindo disso, meu, morar no campo é para você amenizar o problema. Agora, entrar na floresta é loucura. É loucura, é loucura. Você não faz ideia das coisas que tem. Né? E aí ela gravou isso aqui. Agora tem outras filmagens que eu quero trazer aqui para vocês. Primeiro essa filmagem aqui, ó. Olha só. Um grupo de jovens, né, decidiu, né, são os famosos caçadores de fantasmas, né, a galera que gosta de gravar fantasmas. Aí, olha a ideia de Jerico, meu irmão, olha a ideia de Jerico. O cara entrou, invadiu um cemitério de madrugada, ele deitou em cima de uma cova, ok? E ficou tentando se comunicar com uma entidade. Não, olha a ideia, de madrugada, no horário dos demônios. Meu, pensa comigo, a chance de dar merda, né? Aí o cara, olha só, invadiu um cemitério, deitou numa cova, tentou se comunicar com entidades de madrugada. Olha, não, olha o que aconteceu. Fica olhando o que aconteceu aqui, ó. Olha só, a blusa do cara é puxada e ele se desespera, ó. Olha só. A blusa do cara é puxada, aqui, ó. Olha só. E você vê que não é uma corda. Você vê nitidamente que não é uma corda que puxou a blusa, porque se fosse uma cordinha, ainda que você não visse o fio, você ia perceber pela questão da camisa da ponte aguda, alguma coisa. Não, olha como é que parece um formato de mão. Né? Olha só, vamos lá. Olha para você ver. Aí nesse momento o cara se desesperou, olha lá. Olha a loucura do cara. Nesse momento ele se desesperou. Olha aí, puxando a mão aí, ó. Aí eu falo pra você, meu, o que que um cara vai me fazer de madrugada no cemitério deitar numa cova pra conversar com a entidade? Meu irmão, é pedir mesmo, ó. É pedir mesmo. Cara, é cada um assim inacreditável. Não, é surreal, meu irmão. Os caras, as pessoas não. Você sabe qual é o maior problema de tudo? Sabe qual é o maior problema de tudo? A gente olha para os nossos antepassados e a gente percebe o seguinte: nossos antepassados. A gente vê toda aquela preocupação de não trabalhar à noite, de não se embocar na floresta,
de não mexer com o mundo espiritual. Toda aquela preocupação que os antigos tinham de não mexer com as coisas sobrenaturais. Hoje em dia, essa juventude não está nem aí para nada. Não está nem aí para nada. Eles não se importam mais com essas coisas. Então, por exemplo, os contos antigos que afastavam as crianças da floresta, eles não querem saber mais. Tipo assim, tem uma trilha que vai numa cachoeira, né? Aí o cara fala assim, não, vamos pra cachoeira, vai ser maravilhoso, né? Vamos pra cachoeira e vamos divertir. Ele não tenta entender o contexto por trás daquilo ali. Os jovens de hoje em dia, cara, eles não enxergam o mundo espiritual. Para eles, o mundo espiritual, o sobrenatural, o termo correto é sobrenatural, não existe. Para eles, o que existe é rede social, é a vida deles, do umbigo deles, e eles não imaginam. Aí eu cansei de ver caso nos Estados Unidos de pessoas abandonarem a casa que comprou por causa de móvel que se. Olha só, primeira coisa, só para explicar para vocês, tá? O pessoal fala que os americanos são cristãos, né? Que os americanos são cristãos, são evangélicos. Não são, mentira, mentira, não são evangélicos, tá? A maioria dos americanos não são cristãos, são ateus. E mesmo que dizem, eu acredito em Deus, é só da boca para fora. Os caras não têm comprometimento com a Bíblia, tá? Só explicando para vocês aqui. E aí acontece muito o seguinte: os caras vivem uma vida só de trabalho nos Estados Unidos. Tudo roda em torno do dinheiro. Aí eles compram, conquistam uma casa. A casa tem sótão, tem porão, tem não sei o quê. E aí de repente começa a cair coisa, balançar coisa, móvel arrastar, né? E aí, basicamente os caras começam a surtar e abandonam a casa. E não é uma só não, são várias pessoas que fazem isso. Vendem a casa a preço de banana. Por quê? Porque elas não entendem o mundo espiritual. Então, você precisa de proteção o tempo todo e de forma constante. Nós, como seres humanos, nós precisamos nos blindar 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente precisa de uma tutela do Criador sobre nossas vidas. A gente não pode viver uma vida sem um amparo e proteção espiritual, porque você não enxerga o mundo espiritual. Nós só enxergamos de 1 a 2%, os outros 98%, a mente humana não tem a capacidade de enxergar. E aí, essas porcarias aparecem, ó. O cara que teve um baita de um susto e aquela mulher lá, ela assustou na caminhada que ela fez, ó. Ela assustou na caminhada que ela fez. Então, olha só. É loucura, meu irmão. Que, cara, não mexa com o mundo espiritual. As pessoas acham que é brincadeira lá. A outra caminhando, olha que eu me deparo com isso aqui, ó. Provavelmente a câmera não fragou isso aqui. Então a coisa, ela fica séria, ela fica séria. As pessoas acham que é brincadeira, não, a coisa é séria, cara, é séria mesmo. Aí, eu digo pra vocês uma coisa, tá? O índio é um caçador nato, ele vive de caça. Existem tribos indígenas, sério, você pode procurar na internet. Existem tribos indígenas que não plantam batata, não plantam mandioca, elas vivem exclusivamente da caça. Existem tribos indígenas que o homem ele é puro músculo, pura testosterona, forte, alto, não adoece, eles têm ervas medicinais, os caras fazem provas, tipo assim, tem que mergulhar e buscar uma pedra no fundo do lago para virar pajé e não sei o quê. Os caras realmente são brutamontes. Até hoje, eu estudo a cultura ancestral indígena. Eu nunca vi uma tribo indígena que fizesse alguma coisa à noite. Eu nunca vi. Nenhuma. Navarro, Cherokee, Tupinambás, Guarujás, Guaranis. Eu nunca vi uma tribo indígena, nunca, que fizesse alguma coisa à noite. Todas as tribos à noite elas recuam, elas ficam paradas. E outra coisa, quando se entra numa floresta, eu nunca vi numa tribo caçar sozinho. Raramente um índio vai caçar sozinho. Geralmente o índio vai caçar com 2 ou 3 pessoas. E antes do índio caçar, eles sempre fazem uma oração para que, assim, uma oração pedindo para que as coisas que estão na floresta não interfiram na vida deles. E assim, é cada caso que tu escuta que é inacreditável.
Então, assim, é o que eu digo, se os índios que vivem na floresta não saem à noite, não andam sozinhos, para que nós vamos fazer isso? As pessoas não fazem ideia do que é a floresta. Não fazem ideia. Então, assim, fica aí um vídeo de alerta para vocês que nem tudo é flores e que o mundo espiritual ele é mais amplo do que você imagina, tá? Agora, mudando um pouco de assunto, olha que coisa interessante, tá? Mudando um pouquinho aqui de assunto. O pessoal do meu Telegram, que acompanha o Bitcoin Day, o pessoal que acompanha as criptomoedas, olha o que acabou de acontecer com a moeda que a galera investe, tá? O grupo Bitcoin Day é testemunha desse investimento. Nós estamos investindo numa moeda chamada OG Fan Token, tá? E olha o que aconteceu com essa moeda, com essa criptomoeda. Eu já falei aqui, teve um aluno meu que ganhou 25 mil dólares. O que acontece é o seguinte, vou explicar para vocês, para você poder entender aqui sobre investimento, tá? Como é que você resguarda o seu patrimônio? Porque assim, esse canal aqui, pessoal, é um canal de entretenimento, tá? Mas eu gosto de repassar minha experiência pessoal para você não levar ferro na frente, porque a grande maioria das pessoas levam ferro. Por exemplo, se o Brasil virar uma nova Venezuela, o seu dinheiro já era, e é bom você se resguardar perante isso. Olha que coisa interessante, vamos pegar só o Bitcoin, somente o Bitcoin, tá? Olha só. Olha quantas variações o Bitcoin teve em um mês. Quantas variações? Olha aqui, ó. Olha o espectro do Bitcoin, tá? Por que eu falo isso aqui para você? Porque se você tivesse comprado aqui, ó, em 112 e vendido mais ou menos aqui em 124, comprado em 112, vendido em 124, você já tinha feito aqui no mínimo uns 8 a 9% de lucro para mais, tá? Vamos calcular aqui 10% de lucro. Isso no mês. 10% de lucro com Bitcoin. Nós não estamos falando desse estrondo aqui, ó. Isso aqui, ó. Teve um aluno meu, o cara colocou, ele investiu R$ 700, ele estudou os módulos, a gente tem um módulo sobre criptomoedas, ok? Que é esse módulo aqui, ó, dentro do conteúdo prêmio, como investir em Bitcoin e Ethereum, a gente tem um módulo dentro do grupo Bitcoin Day, lá no Telegram, são mais de 20 vídeos que eu mesmo gravei ensinando a investir. O cara pegou, aprendeu e decidiu investir nisso aqui. O que o aluno meu fez? O cara botou o dinheiro aqui, comprou aqui, ó, mais ou menos a 14 dólares aqui de investimento, tá? O que aconteceu? A moeda estourou lá para cima, estourou. Né? Em pouquíssimo tempo, em 2 dias, ele lucrou-se absurdamente. Por quê? Porque essa aqui é uma moeda de picos. Essa aqui é uma moeda que varia muito de picos, assim como outras altcoins, né? E olha só que coisa absurda. Olha o que está acontecendo. Ó, um dia, tá? Captação de mercado, um dia, 24 horas, olha o número, né? Olha o número de capitalização de mercado, o número de lucro, né? Isso em um dia. É o que eu falo. O cara, por exemplo, tem o cara que sabe investir. Ele compra na baixa e vende na alta. Comprou a R$ 1.000, vendeu a 1.200, tirou R$ 200 de lucro no dia. Quem ganha R$ 200 no dia de serviço? Pois é, tem que aprender, tem que estudar, né? E aí, olha que coisa interessante, né? Eu sempre falo para os alunos para investir em Bitcoin. Olha só, se você lucrar uma média de 5 a 10%, né, por operação em Bitcoin, 5 a 10%, vamos colocar a média de 10% de lucro ao mês, não é difícil de fazer isso, não é. Principalmente com altcoin, principalmente com altcoins, não é difícil de fazer. O que acontece? Se você investe R$ 3.000, dando só um exemplo aqui para você, e você lucra mensalmente 10%, em 4 anos você já tem mais dinheiro do que você teria trabalhando. E aí, você pode pegar aqui, vamos colocar 60 meses, que é basicamente 5 anos, olha só. Somente investindo. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, é uma exponencial. Você vai reaplicando o seu investimento, e isso vira uma exponencial. Então é muito mais fácil de você aposentar investindo em criptomoeda, você viver de renda de criptomoeda do que poupança, taxa Selic, fundo de investimento e qualquer outra coisa. E o governo vai fazer o quê? Vai chamar o Batman. Se você investe em criptomoeda, você tem uma hard wallet, vai fazer o quê? Então é muito importante porque ninguém sabe o dia da manhã, né? E se o bicho pegar, é uma das fontes de renda. Eu, pelo menos, eu invisto, né? Eu não sei você, cada um faz o que quer da vida, mas eu invisto. Inclusive, ó, são 116 avaliações aqui dos alunos, ó, 116 e nota máxima, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo sobre o mundo sobrenatural tenha te ajudado. A proposta do vídeo de hoje é alertar você
sobre as coisas que existem. Claro, é extremamente importante entender, né? Ser mais recuado nesse âmbito, orar mais, né? E também ensinar para você a mudar a sua mentalidade financeira. Porque quantos vídeos que eu já não gravei aqui sobre Sri Lanka, Líbano, sobre China, sobre México, Venezuela, Argentina, escassez de alimentos no Reino Unido, na Alemanha, outro lugar, Portugal, Estados Unidos. Pois é, importantíssimo a gente ter um plano B em nossa vida, né? Fica a dica para cada um de vocês aí. Pois bem, vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer o meu trabalho, links aí na descrição deste vídeo. Fique na paz.